Bom dia a todos e a todas que estão participando aí do nosso curso, nossa segunda aula do curso Poder das Câmaras Municipais. É um prazer estar aqui novamente com vocês e nós temos certeza que hoje estão todos motivados, animados, né? O doutor André, que está aqui com a gente para mais essa aula, chegou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e também está muito empolgado para essa aula, tanto é que nós estamos começando no horário, né, e pretendemos terminar também no horário, que é às 13 horas em ponto. Então, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso curso. E na primeira aula nós tivemos a satisfação de escutar o doutor André falando sobre artigos constitucionais do processo legislativo, conceito e fases do processo legislativo, tipos de processos legislativos. E hoje vocês vão ter a oportunidade de, mais uma vez, escutar o doutor André falando sobre procedimentos do rito ordinário, procedimentos do rito sumário e procedimentos do rito especial. Eu gostaria de comunicar a todos que a UVESP ela está muito feliz pelos depoimentos, pelas colocações que foram nos enviados e-mails, que foram colocados pelo fórum sobre a primeira aula, né? A grande maioria se sentiu muito à vontade com a aula, gostaram da aula, e isso para a gente é muito importante, porque o mais importante para o VESP é que vocês consigam captar o maior número de informações possíveis com a vinda do doutor André aqui junto com a gente. Então, eu quero agradecer ao doutor André, muito obrigado pela presença, muito obrigado mais uma vez de estar colaborando, né, com o fortalecimento do Poder Legislativo. Eu tenho certeza que esse movimento que estamos fazendo em todo o estado de São Paulo, ele vai servir de exemplo, doutor André, para todos os estados do Brasil, porque é a única forma que nós temos de fazer com que as câmaras municipais tenham realmente força, tenham realmente conhecimento de todo funcionamento da gestão pública. Então, muito obrigado a todos pela participação e, mais uma vez, eu quero agradecer ao Tribunal de Contas por essa parceria, né, porque sem essa parceria eu tenho certeza que nós não conseguiríamos atingir os 645 municípios do estado e os 6.909 vereadores. Nós tivemos agora, na última, doutor André, na última semana, nós tivemos uma reunião com os presidentes dos parlamentos regionais, né? Então você, que hoje não faz parte ainda, que é vereador e não faz parte de um parlamento regional, né, que nós estamos, hoje são 34 parlamentos regionais, são 25 parlamentos já criados no estado de São Paulo, é muito importante que participe. É muito importante, por quê? Porque ali nós vamos conseguir debater assuntos de extrema importância para o estado de São Paulo. É ali que nós vamos conseguir resolver as demandas dos municípios, através do papel dos vereadores na participação regional. Então, amigos, eu gostaria muito de convidá-los que estejam junto com a gente, né, nessa transformação do Poder Legislativo. Muito obrigado a todos e, doutor André, seja bem-vindo. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos os servidores e servidoras que nos acompanham de câmaras municipais, aos vereadores, às vereadoras. É um privilégio estar aqui dividindo com vocês um pouco essa matéria relacionada ao processo de elaboração das leis. É um assunto importante, como nós já vimos na primeira aula, desse módulo de processo legislativo. Ele tem cada vez mais chamado a atenção dos poderes públicos de uma maneira geral, poder executivo, poder legislativo e também o poder judiciário, porque numa democracia a lei ela está presente independentemente da nossa posição. Como cidadãos, a lei interfere na nossa vida porque a Constituição diz no artigo 5º, no inciso 2, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, a lei está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no exercício da nossa cidadania, nos encaminhamentos das nossas questões particulares, institucionais, comerciais, enfim, na nossa vida, no dia a dia do nosso
da nossa semana, do nosso mês, enfim, do nosso cotidiano. Se nós olharmos a lei do ponto de vista da nossa posição como servidor público, sejamos nós servidor comissionado, cargo em comissão, servidor efetivo, ou então como vereador, membro de poder, prefeito, secretário de governo, magistrado, promotor de justiça, conselheiro do Tribunal de Contas, não importa o papel, mas sendo servidor público, a lei também dialoga com esse cotidiano, porque quem atua na administração pública, poder executivo, legislativo e judiciário, só pode agir conforme a lei. Então a lei, ela tem que ser bem elaborada, ela tem que ser bem trabalhada no seu processo legislativo, porque quanto mais qualidade a lei produzir no resultado que ela gera junto à sociedade, junto aos órgãos governamentais, mais segurança ela vai determinar para que as coisas bem aconteçam. Então, na primeira aula, a gente já olhou os elementos conceituais, como o Marinho aqui referiu, sobre os artigos constitucionais que embasam a elaboração de uma lei, ou seja, são aqueles artigos da Constituição Federal dos quais nós não podemos nos afastar quando nós elaboramos uma lei. É a espinha dorsal do processo legislativo prevista na Constituição Federal, que tem aplicação simétrica à União, quando realiza o processo legislativo federal, aos estados, o processo legislativo estadual, Distrito Federal, processo legislativo distrital, e também aos municípios, quando, por sua vez, realizam, então, o processo legislativo local. Então, esses artigos nós já examinamos na primeira aula, o material está disponível na área virtual de aprendizado da Escola de Contas do Tribunal de Contas, na Escola Paulista de Contas do Tribunal de Contas. Num segundo momento, na primeira aula, nós examinamos também o conceito e as fases do processo legislativo, também informações importantes, estruturais, básicas para compreender o processo legislativo, tendo em conta a necessidade de realizá-lo com qualidade. E, num terceiro momento, na primeira aula desse módulo de processo legislativo, nós vimos, então, os tipos de processo legislativo admitidos. Seria, então, um primeiro tipo é o chamado rito ordinário, um segundo tipo é o tipo sumário, que é o rito sumário, e um terceiro tipo é o tipo especial. E aí nós preparamos as condições para a aula de hoje detalhar um pouquinho mais sobre esses ritos, como foi aqui comentado pelo Marinho. Lembrando a todos que o rito ordinário, que é o rito comum, ele deve ser considerado, e é assim que acontece nas democracias mais amadurecidas, ele deve ser considerado como sendo regra geral. Devemos adotá-lo na maior parte dos casos. Depois, o rito sumário, ele é visto, e na Constituição ele é trabalhado a partir do artigo 64. Na Constituição do Estado de São Paulo, o rito sumário consta no artigo 26. Ele é também conhecido como regime de urgência. Ele deveria ser trabalhado pela via da exceção. Nós sabemos todos que não é o que acontece. Na maior parte dos municípios, esse rito sumário é a regra geral. O rito ordinário é a exceção, mas isso a gente vai ver, aos poucos precisa ser melhor compreendido pelos poderes legislativos e também pelos poderes executivos. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ver com mais detalhes a questão do regime de urgência, para entender bem como ele funciona e qual é as peculiaridades, quais são as peculiaridades que devem ser observadas na sua aplicabilidade. E, por fim, o rito especial. O rito especial ele é usado em determinadas matérias que possuem uma complexidade técnica maior, uma envergadura social de maior impacto. Nós temos no regimento interno da Câmara um capítulo que se dedica especificamente a detalhar os ritos especiais e as matérias sujeitas a este rito. Eu vou destacar na aula de hoje, na parte da metade para o fim da aula de hoje, quando eu comentar o rito especial, 4 matérias que nós vamos aqui estudá-las e que se sujeitam ao rito especial. A primeira é a alteração da lei orgânica, a segunda é a alteração do regimento interno, a terceira é a tramitação do projeto de lei do orçamento, cujas regras processuais também valem para a tramitação do projeto de lei de diretrizes e também para o projeto de lei do plano plurianual.
E, por fim, o último exemplo que eu vou trabalhar em aula aqui com vocês de rito especial é o de julgamento de contas do prefeito, porque diz o artigo 31 da Constituição Federal, os prefeitos ou prefeito deve todos os anos ter as suas contas tomadas, examinadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e o Tribunal de Contas sobre essas contas emite um parecer prévio e encaminha esse parecer prévio para as câmaras. E aí cada câmara tem que fazer o julgamento das contas do prefeito. Então eu vou trabalhar com vocês e explicar para vocês como se dá a tramitação dessa matéria que fica sujeita a um rito especial. Então são 4 exemplos aí de rito especial que a gente vai na aula de hoje examinar o passo a passo para a gente entender bem e para fazer, se for o caso, as devidas correções no regimento interno e na lei orgânica para ajustá-los ao que diz a Constituição Federal. Então, vamos começar pelo rito ordinário. O rito ordinário, ele deve ser compreendido como o processo natural de elaboração de uma lei. O rito ordinário é o rito que permite a realização completa de todas as fases de composição do processo legislativo. Processo, como eu falei para vocês, legislativo, processo, a palavra processo nos remete à ideia de movimento. Então, nós não podemos imaginar a elaboração de uma lei fora de um processo. O processo é uma sucessão de fases, é importante que nós entendamos isso. Então, processo é o movimento que a Câmara realiza no âmbito do município, com a participação da Prefeitura, do Executivo, em determinados momentos, visando a elaboração de uma lei. Processo legislativo, processo é movimento, legislativo, legis, lei. Então, o movimento que a Câmara faz, a responsabilidade de realizá-lo é da Câmara, com a participação do Executivo em determinados momentos e da sociedade também, para elaborar uma lei, não elaborar uma lei de qualquer jeito, mas para bem elaborar uma lei com qualidade, a fim de que a Câmara possa, como órgão legislativo, se justificar junto à sociedade. Então, aí nós temos a compreensão do processo legislativo e o rito ordinário é o rito, então, que viabiliza que cada uma dessas fases que compõem o processo legislativo possa ser plenamente realizada e efetivada. Quanto mais pluralidade a Câmara gerar ao processo legislativo, mais ela vai estar cumprindo o seu papel. Pluralidade no sentido de permitir que a sociedade debata os temas que estão na Câmara em tramitação, permitir que haja a maior interação possível com esses conteúdos. Então, quais são as fases do processo legislativo ordinário que a gente vai aqui destacar? São 5 fases. A primeira fase é a fase de iniciativa, cabe ao autor desenvolvê-la. O autor de um projeto de lei pode ser a própria Câmara, através dos seus membros, o vereador pode ser autor de projeto de lei, uma bancada pode propor projeto de lei, uma comissão da Câmara pode propor um projeto, ou pode ser também a iniciativa externa. O projeto pode vir do Poder Executivo, que é o que acontece muito nos municípios, o autor do projeto ser o Poder Executivo, ou pode vir também da sociedade através de 5% dos eleitores, que é o que na Constituição consta no artigo 29, inciso 13, como iniciativa popular de leis. Tem que ser 5% de eleitores do município. Não pode um eleitor que vota fora da área do município assinar um projeto de lei para tramitar naquele específico município. Isso porque diz o artigo 29, inciso 13, é necessário que o assunto do projeto de lei de iniciativa popular trate de questões do próprio município. Então, a lógica indica o eleitor tem que ser do município. Tem regras para o exercício da iniciativa, a gente examinou na primeira aula um pouco dessas regras. Tem determinadas matérias que a iniciativa ela é aberta, ela não tem restrição para o seu exercício. Pode ela ser ativada a iniciativa pelo próprio vereador, por uma bancada, por uma comissão, pelo prefeito, até pela sociedade. Tem outras matérias, no entanto, que tem reserva para que o exercício da iniciativa seja realizado. Então, tem assuntos que só determinadas autoridades podem propor matérias sobre eles, como, por exemplo, nós temos na lei orgânica do município, se vocês examinarem, vocês vão
localizar um artigo que diz: compete privativamente ao prefeito. Então, aqueles assuntos que estão listados neste artigo, onde há a indicação das matérias que são privativas do prefeito, o projeto para tratar desses assuntos só pode vir do Executivo. Da mesma forma, no regimento interno da Câmara, outro exemplo de iniciativa reservada, tem um artigo que trata da competência da mesa diretora. Compete à mesa diretora. E aí todos os assuntos listados neste artigo do regimento interno que fala da competência da mesa, a iniciativa é reservada, então, à mesa diretora. Então, isso é o que deflagra o processo legislativo, é a fase de iniciativa, responsabilidade por executá-la é o autor do projeto que está sendo, então, apresentado para a Câmara abrir, então, a fase externa de apreciação pública do seu conteúdo. Depois temos uma segunda fase no processo legislativo, que é a fase de instrução processual. Esta segunda fase de instrução processual no processo legislativo cabe às comissões realizá-las. Apresentado o projeto, segue para as comissões, a gente vai ver o detalhamento desse caminho a ser percorrido pelo projeto. Aí cada comissão, sob o seu ângulo temático, na área de sua competência regimental, vai olhar o projeto e vai se manifestar sobre o projeto, observando algumas regras que adiante eu vou colocar para vocês. Passada essa fase de instrução, com os pareceres então exarados, disponibilizados pelas comissões, o projeto está apto então a ingressar na terceira fase, que é a fase deliberativa. Essa terceira fase, que é a fase deliberativa, a responsabilidade de realizá-la é do plenário da Câmara Municipal. Ela acontece numa parte da sessão plenária chamada ordem do dia. Nós temos a sessão plenária, que é a mais extensa, mas dentro da sessão plenária, uma parte da sessão plenária é dedicada à ordem do dia. Nesta ordem do dia vão estar inseridos os projetos de lei já instruídos nas comissões, com os respectivos pareceres, para discussão plenária e depois para votação plenária. Nós temos na democracia uma característica, todos vocês têm essa informação, é importante aqui colocá-la para didaticamente afirmar a fase deliberativa. Na democracia, decide-se pela vontade da maioria, respeitando-se as minorias, mas prevalece a vontade das maiorias. Então, para deliberar um projeto de lei, nós temos que observar a regra dos quórums, que determina qual quantidade de voto a ser alcançado para chegar numa maioria. Nós temos 3 maiorias admitidas, dependendo da matéria em tramitação, observa-se uma, outra ou então a terceira. A primeira é a regra geral, nós vimos na primeira aula, quando estudamos o artigo 47, é a maioria dos presentes. Os projetos de lei comuns se sujeitam a essa maioria, é a regra que nós observamos na maior parte dos casos. Depois temos a maioria absoluta, que é mais da metade dos presentes, e aí é necessário que a lei orgânica indique quando deve ser observado o quórum da maioria absoluta. Nós temos na Constituição alguns exemplos que podem ilustrar isso, como é o caso da derrubada do veto. Para derrubar o veto, no artigo 66 da Constituição há esse indicativo, é necessária a maioria absoluta de votos na Câmara, que é mais da metade dos vereadores que compõem a Câmara, independente de quantos estejam presentes na sessão. E depois tem uma terceira maioria, que é a maioria qualificada, de 2/3. Também ela tem que estar indicada expressamente. Essa é a regra que a gente tem que observar. A maioria absoluta e a maioria qualificada tem que estar, o uso dessas maiorias precisa constar expressamente na lei orgânica para que seja aplicado. Não havendo determinação na lei orgânica sobre qual maioria deve ser observada para aprovar uma determinada matéria, aplica-se a regra geral da maioria dos presentes. Então, a maioria qualificada de 2/3 é um terceiro patamar exigível para deliberar determinadas matérias e aplica-se para as matérias mais importantes que o município produz. Por exemplo, o artigo 29 da Constituição fala da lei orgânica, e a emenda à lei orgânica, para ser aprovada, ela exige, ela atrai a necessidade de atender esse quórum, que é o quórum de 2/3 dos vereadores que integram a Câmara, independente de quantos estejam presentes na sessão. Então, essa é a terceira fase, que é a fase deliberativa.
temos a quarta fase, que é a fase de revisão. Esta fase de revisão, a responsabilidade de realizá-la é da Comissão de Justiça e Redação, muda o nome de uma Câmara para outra, mas é a Comissão de Constituição, Justiça, Redação. É materializada a fase de revisão no parecer de redação final, porque é responsabilidade da Câmara elaborar a redação final das matérias que são aprovadas no plenário. Não é possível uma interferência externa. Ao prefeito não cabe, por exemplo, quando ele recebe o projeto de lei aprovado na Câmara no autógrafo para ele fazer a sanção ou para ele vetar, ele não pode alterar a redação final, ele não pode interferir na redação final, porque isso é competência da Câmara, e dentro da Câmara nós temos a Comissão de Justiça e Redação, que é pontualmente responsável por essa tarefa, que é a quarta fase. E, por fim, a quinta fase de elaboração de uma lei, ela é a fase executiva. Por que esse nome? Porque ela acontece na Prefeitura, tendo em conta a necessidade de o projeto de lei, depois de aprovado na Câmara, ser encaminhado para o prefeito, para que o prefeito, então, decida sobre qual caminho ele vai seguir. Se ele vai sancionar o projeto, concordando com a matéria aprovada na Câmara, e aí não é mais projeto, já tem o nascimento da lei, a lei está pronta, então, porque ela foi sancionada, ou ele pode optar, o prefeito, em fazer o veto. Vetando, ele vai dizer que não concorda com a matéria aprovada na Câmara. O detalhe é que ele, fazendo o veto, ele precisa explicar para a Câmara, apresentar razões do porquê da sua discordância. Então, ele tem que ser específico e indicar o fundamento do veto, que pode ser um fundamento político. O prefeito, ele argumenta que a matéria aprovada na Câmara, embora não tenha defeito técnico, ela contraria o interesse público, então ele faz um veto chamado veto político, pode ser de todo o projeto ou parte dele, porque o veto pode ser total ou parcial, ou então ele faz um veto técnico, um veto jurídico. Isso na hipótese de, na interpretação do prefeito, o projeto de lei apresentar alguma inconstitucionalidade formal ou material. Então seria um veto técnico, e aí o prefeito, na razão que ele apresenta, nos fundamentos que ele destaca para o veto, ele tem que identificar qual parte do projeto ou por que todo o projeto colide com a Constituição do Estado de São Paulo e com a Constituição Federal. Então aí nós temos a fase executiva. Quando nós falamos do rito ordinário, que é o que nós estamos agora estudando, essas fases elas precisam ser plena e integralmente atendidas. Não há nenhuma abreviação de prazo, não há nenhuma subtração de procedimentos. Por isso disse, é importante que isso seja aqui reafirmado, que na democracia, quanto mais o processo legislativo pelo seu rito ordinário for adotado, mais nós iremos trabalhar com segurança a elaboração de uma lei para que ela possa cumprir a sua função social. Tem um preceito na democracia que é importante também aqui sublinhar. Numa democracia, nós temos que trabalhar com a lógica da não surpresa de uma lei. Quando nós estamos vivendo um regime democrático, não é possível admitir que a sociedade se surpreenda com uma lei nova, ou seja, não tenha conhecimento de que uma nova lei está entrando em vigência, está começando a produzir os seus efeitos. Porque nós temos que partir do pressuposto de que toda lei interfere na vida das pessoas. Quando nós elaboramos uma lei, nós estamos, na verdade, trabalhando com a vida das pessoas. Nós vamos gerar consequências para as pessoas. E essas consequências precisam ser do conhecimento dessas pessoas. As pessoas não podem se surpreender com uma nova lei. Desculpem. Então, nós temos aí esse pressuposto que nós temos que trabalhar, que é a chamada não surpresa da lei. Nós vamos, então, agora passar a ver cada uma das fases e os seus respectivos procedimentos. André, deixa eu fazer uma pergunta, então. Na verdade, essas suas colocações, a gente afirma tudo aquilo que a gente vê nas câmaras municipais, muitas das vezes, que é a falta de conteúdo das leis, né? Por falta de
de repente até de ter uma discussão maior, né, dentro desses ritos, né, principalmente do rito ordinário ali, dessas iniciativas que você colocou ali. E a partir do momento que a Câmara quebra essa sequência, você diria que essa lei ela se torna inconstitucional? A não observância dos procedimentos que nós vamos começar agora a examiná-los, ela pode gerar, sim, vícios ao processo de elaboração de uma lei. E esses vícios, que podem ser de natureza formal, porque o caminho não é corretamente observado, que é o caminho que nós vamos mostrar agora, ou são vícios que podem ser de natureza material, eles podem ser, numa posterior ação direta de inconstitucionalidade, utilizados como causa para que o judiciário se baseie a fim de suspender os efeitos de uma lei. Isso nós temos, assim, inúmeras jurisprudências que confirmam essa alternativa. Então, quando tu falas, Marinho, que a Câmara, ao não observar esses procedimentos para elaborar a lei, atropelando muitas vezes esse procedimento, reduzindo o processo legislativo a uma mera formalidade, isso pode gerar a inconstitucionalidade da lei que resultará desse processo? A resposta é sim, vai gerar elementos que podem servir de base para uma ação direta de inconstitucionalidade. A questão toda é que, e talvez alguns de vocês possam estar pensando, mas na minha Câmara nós muitas vezes não observamos uma ou outra formalidade, um ou outro procedimento, dispensa-se isso, dispensa-se aquilo, e a lei entra em vigor e não dá problema nenhum, quer dizer, está valendo, a lei está valendo, ela está gerando os seus efeitos. É porque o Poder Judiciário ele só age mediante provocação. Se não houver uma ação direta de inconstitucionalidade, se não houver o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a lei tem presunção de legitimidade, ela é presumidamente válida. Então, ela vai seguir gerando os seus efeitos. A questão é que o Ministério Público, através do Procurador-Geral de Justiça, pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, um partido político com representação na Câmara pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos o prefeito que pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos várias ações hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo de prefeitos ingressando com ação direta de inconstitucionalidade de leis que inclusive foram vetadas, a Câmara derrubou o veto e o prefeito então ingressou na Justiça com uma ação direta para suspender os efeitos desta lei. O Ministério Público faz isso também, ele é legitimado a propor pela Procuradoria-Geral de Justiça ação direta de inconstitucionalidade. Então nós temos vários caminhos que podem gerar este ajuizamento. Mas o judiciário ele só vai se manifestar sobre uma lei se ele for provocado. Então, a tua pergunta pode gerar um erro e esse erro pode determinar adiante a suspensão dos efeitos da lei? A resposta é sim. Agora, eu quero passar para vocês os procedimentos de cada uma desta fase, para que vocês possam, então, até fazer uma conferência e examinar a prática da Câmara, como ela está praticando o processo legislativo ordinário, com aquilo que é determinado nas Constituições Federal e Estadual e que deve estar recepcionado na lei orgânica e no regimento interno da Câmara. Eu disse antes, só relembrando rapidamente, são 5 as fases de elaboração de uma lei. Iniciativa, a fase de instrução, a fase de deliberação, a fase de revisão e a última é a fase executiva. Então vamos aqui trabalhar a fase de iniciativa, quando nós começamos a tramitação de um projeto de lei na Câmara. Como eu disse para vocês, o autor é que trabalha a apresentação do projeto de lei. Toda elaboração de um projeto de lei tem uma fase que é uma fase interna, que é o autor que realiza, ele faz toda a pesquisa para definir o conteúdo do projeto de lei, para escrever o projeto de lei. Esse autor pode ser o prefeito, pode ser a Câmara, pode ser uma comissão, pode ser uma bancada, pode ser um vereador, pode ser mais de um vereador. E, concluída essa fase interna de elaboração do projeto e definição do conteúdo do projeto, faz a apresentação do projeto na Câmara,
que vai receber um protocolo. Então, começa a tramitação do projeto de lei através do protocolo. Esse protocolo, eu já quero aqui alinhar essa orientação ao que nós examinamos na primeira aula, ele tem que ser repensado nas câmaras municipais, porque este protocolo ele não pode ser uma mera formalização de recebimento do projeto. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, nós temos que pensar um protocolo hoje proativo e não um protocolo reativo. Esse protocolo proativo ele tem que servir de base, inclusive, para o espelhamento do projeto de lei, de todos os documentos que vão se agregar ao projeto de lei, com o caminhar do projeto de lei na Câmara, para que ele possa, inclusive, servir de referência para o espelhamento nas redes sociais, para o espelhamento no site da Câmara, para que seja possível que o cidadão acompanhe toda a evolução processual legislativa, e o protocolo é importante para isso. Tem câmaras municipais que já estão evoluídas nesse sentido. Tem câmaras municipais que o projeto de lei é protocolado e em tempo real ele já aparece no site da Câmara, e ali no site da Câmara, na medida que o projeto vai caminhando nas suas fases elaborativas, vai havendo então a respectiva divulgação. Então é importante que o protocolo hoje ele seja modernizado dentro do processo de elaboração de uma lei, que é o protocolo legislativo pontualmente, e que ele já esteja linkado também com o site da Câmara, com o próprio sistema que a Câmara tem de informatização do processo legislativo. Protocolado o projeto de lei, então, nessa via que eu expliquei para vocês, com a devida modernização do sistema legislativo, é necessário que o presidente faça, então, a divulgação do conteúdo desse projeto de lei. Eu falei, é necessário, portanto, não é uma alternativa. Vou ou não vou divulgar o projeto de lei? Não é alternativa, é necessário que se divulgue o projeto de lei para a sociedade. Divulga-se como? Por quais canais? Por todos os canais que a Câmara dispuser. Se a Câmara tem redes sociais, divulga-se nas redes sociais. Se a Câmara tem e deve ter, porque isso aí é uma exigência de lei federal, site, a Câmara tem que divulgar pelo site. A Câmara tem que colocar para a sociedade que o projeto de lei iniciou a sua tramitação. E um detalhe, com a justificativa. É importante que a justificativa também seja divulgada. Essa divulgação vai exigir, no mínimo, um tempo de 24 horas. Cabe ao regimento interno da Câmara determinar esse prazo. Tem câmaras que colocam prazo de 72 horas, tem câmaras que colocam prazo de 48 horas, mas não pode ser inferior a 24 horas, porque é um prazo mínimo para que a divulgação atenda a sua finalidade. Recapitulando, na primeira aula desse módulo de processo legislativo, eu comentei com vocês na parte final sobre a Lei de Acesso à Informação e a relação que a Lei de Acesso à Informação tem com o processo legislativo. A Lei de Acesso à Informação é a Lei 12.527, de 2011. E agora eu estou trazendo para os procedimentos do rito ordinário a aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação. E eu dizia na primeira aula, quando nós estudávamos esse diálogo da Lei de Acesso à Informação com o processo legislativo, da importância que é entender que publicidade é princípio e divulgação é meta. Meta a ser alcançada pela Câmara, divulgar. É muito importante que isso seja atendido. Então, o presidente da Câmara, que é o gestor do processo legislativo, depois do protocolo do projeto de lei, determina a divulgação. Depois de esgotado o prazo de divulgação, aí então é feita a comunicação plenária, ou seja, o projeto vai para a primeira sessão plenária subsequente para ser comunicado aos vereadores. Tem regimentos mais antigos que ainda determinam a leitura de todo o projeto de lei. Era um outro tempo isso, né? Hoje não há necessidade de fazer a leitura em sessão plenária de todos os artigos do projeto de lei. Nós temos a tecnologia que nos favorece, então é importante, os vereadores recebem os projetos de lei com antecedência e na sessão plenária esses projetos são comunicados, é lido a ementa
e basta, não precisa ler todos os artigos que compõem o projeto de lei. Isso se torna, em muitas câmaras, até cansativo. Há uma certa dificuldade até para atrair a atenção das pessoas à manutenção dessa leitura. Então é importante que o regimento interno da Câmara também atualize esse detalhe. Vamos seguir então, Marinho, só lembrando a todos, nós estamos vendo a iniciativa, os procedimentos que se relacionam à iniciativa do projeto de lei. É a primeira das fases que compõe o rito ordinário. Também recapitulando, são 5 as fases do rito ordinário: iniciativa, instrução, temos a deliberação, a revisão e a fase executiva. Estamos na primeira, que é a fase de iniciativa. Eu dizia a todos, começa com a apresentação do projeto de lei na Câmara pelo protocolo. Esse protocolo tem que ser proativo, tem que estar gerando, espelhando para a sociedade pelo sistema de protocolo no software de gerenciamento do processo legislativo da Câmara, toda a evolução que o projeto de lei tem durante a sua elaboração no processo legislativo. Os documentos vão se agregando ao projeto e isso vai sendo, então, espelhado pelas mídias que a Câmara possui, todas as mídias disponíveis, redes sociais, tem municípios que têm TV Câmara. Quanto mais puder utilizar a divulgação como meio para dar conhecimento à sociedade do projeto que está em tramitação e da sua justificativa, mais vai estar atendendo a publicidade como um princípio. Feito então o protocolo, realizada a divulgação, que eu falava antes e agora eu retomo com todos, é obrigatória. Eu preciso fazer a divulgação tanto do projeto quanto da justificativa, passa-se então para a fase de comunicação. O projeto tem que ser encaminhado para a sessão plenária subsequente para conhecimento dos vereadores, e a comunicação plenária. O regimento interno determina se são 1, são 2, são 3 sessões, quantas sessões plenárias deve o projeto permanecer em conhecimento para os vereadores acessarem esse conteúdo. Passada essa fase de conhecimento, na sessão plenária, em alguns regimentos tem também a possibilidade de os vereadores estabelecerem uma discussão prévia. Essa discussão prévia é sobre o projeto que está, então, ingressando na Câmara. Por isso é prévia, porque é antes de a matéria ser instruída nas comissões. E tem alguns municípios que prevêem no seu regimento interno que ainda nesta fase preliminar relacionada à iniciativa da matéria, deva o projeto ser encaminhado para a área jurídica da Câmara para que ele tenha, então, uma orientação técnica. É muito importante aqui assinalar a todos que a área jurídica da Câmara não emite um parecer sobre o projeto. Quem emite parecer é a comissão, porque no processo legislativo o parecer é sempre resultado de uma posição colegiada. Nem o relator na comissão emite um parecer. O relator faz um voto e se esse voto for acatado na comissão, ele se transforma em parecer. Então, nesta fase, que é a fase anterior à instrução, ainda relacionada à iniciativa, se o projeto é encaminhado à área jurídica da Câmara, o que faz o profissional da área jurídica da Câmara? Ele emite uma orientação técnica. Essa orientação técnica vai dar ao vereador subsídios, informando ao vereador se o projeto está corretamente elaborado do ponto de vista do seu conteúdo e se ele está também elaborado de acordo com as normas da técnica legislativa. Então, o olhar do profissional da área jurídica é tanto quanto ao conteúdo do projeto, se ele está conforme a Constituição Estadual, conforme a Constituição Federal, se não tem jurisprudência que impeça ou que já tenha registros anteriores de que ele configuraria alguma inconstitucionalidade, e quanto à forma. Então, é uma orientação técnica importantíssima para os vereadores. Mas esse olhar do profissional da área jurídica, ainda na fase de iniciativa, não substitui o parecer das comissões, que a gente vai ver em seguida, é um outro passo a ser dado. Então, feita essa análise pela área jurídica, que, repito, não é obrigatória nesse momento em todas as câmaras, depende de como cada Câmara organiza este fluxo do rito ordinário no regimento interno. Aí a matéria, ela segue então para a sua segunda fase.
Nesta segunda fase, nós vamos ter, então, a instrução processual do projeto em tramitação. Como eu já referi para todos, quem é responsável por fazer a instrução dos projetos no rito ordinário são as comissões. Nós temos na Câmara, no mínimo, a Câmara ter 2 comissões permanentes, no mínimo. Uma para atuar na área de constitucionalidade, para fazer o controle prévio de constitucionalidade dos projetos que estão em tramitação. Normalmente essa comissão é chamada de Comissão de Constituição, Legislação, Justiça. E temos também que necessariamente trabalhar com uma segunda comissão, que é a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças, que é voltada para a área que envolve a estrutura econômica do município. É por força do artigo 166 da Constituição que todas as casas legislativas no Brasil, sejam elas municipais, estaduais ou federal, devem ter uma comissão que se dedique a esse tema, que é a área orçamentária, financeira, tributária e econômica. Então, no mínimo 2 comissões vão trabalhar na instrução. Pode a Câmara ter mais comissões, a Câmara pode ter 3 comissões, 4, 5. Isso é o regimento interno da Câmara que determina e vai ser modulado o número de comissões pelo número de vereadores que a Câmara possui. Uma Câmara com poucos vereadores, 9, 11 vereadores, 2, 3 comissões seriam suficientes para instruir um projeto de lei. Câmaras com mais vereadores, 21, 23, 25, 29, 32, 3 vereadores. Aí, quanto maior é o número de vereadores, maior é a condição que a Câmara tem de estruturar o seu quadro de comissões para realizar a instrução. A primeira comissão que vai receber o projeto de lei é a Comissão de Justiça e Redação, porque essa comissão precisa preliminarmente examinar a compatibilidade do projeto com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado de São Paulo. Não adianta o projeto ser encaminhado para a Comissão de Saúde, por exemplo, para a Comissão de Saúde se manifestar, se antes não houve essa análise da Comissão de Justiça e Redação, porque fica prejudicada a análise da Comissão de Saúde se for detectada uma inconstitucionalidade já nesse exame prévio de tramitação do projeto. Por isso, todos os projetos no rito ordinário, primeiro eles são encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça. E um alerta que eu quero fazer aqui, tem algumas câmaras no Brasil que fazem reuniões em conjunto das comissões. Não devem ser misturados os papéis. A função da Comissão de Justiça e Redação é essa, é examinar a compatibilidade do projeto de lei quanto ao seu conteúdo e quanto à sua forma com a Constituição Federal e Estadual. As demais comissões, cada qual no seu ângulo de atuação temático, vão olhar o projeto para verificar as consequências do projeto na sua área de competência. Então é muito importante não misturar esses papéis. Passado o projeto de lei na Comissão de Justiça e Redação, a matéria é encaminhada para as demais comissões, então. Qual o critério para que o projeto siga para as demais comissões? O critério é a identidade de matéria. Se gera despesa, por exemplo, vai para a Comissão de Orçamento e Finanças. Se a matéria não gera despesa, mas trata de uma questão que se relaciona com a educação, vai para a Comissão de Educação. Se a matéria trata de alguma questão de infraestrutura, vai para a Comissão de Obras e Serviços e Infraestrutura. Então, o critério para distribuir o projeto para as demais comissões, depois de o projeto ter recebido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, é esse, é a identidade de matéria. O assunto tratado no projeto tem que se identificar com a área temática da comissão que sobre ele vai se manifestar. Aqui tem um parênteses que eu gostaria de abrir para que nós examinássemos um incidente, porque pode acontecer um incidente nesta análise da instrução do projeto de lei. Qual seria este incidente? Seria a Comissão de Constituição, Justiça, Redação, dizer que o projeto é inconstitucional. Se o parecer da Comissão de Justiça e Redação concluir pela inconstitucionalidade, aí nós vamos ter que resolver esse incidente. Como se resolve isso? Tem que encaminhar o projeto para o plenário, em sessão plenária, para que o plenário da Câmara ou confirme o parecer
de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça e Redação, e com essa confirmação o projeto então é arquivado por ser inconstitucional, ou para que o plenário da Câmara não confirme o parecer. E havendo a derrubada do parecer da Comissão de Justiça e Redação no plenário, o projeto retorna para a fase de instrução, depois disso, para a comissão subsequente, para que a análise continue do seu conteúdo, para que se possa apurar nas demais áreas temáticas de instrução que consequência o projeto vai gerar. Então, nós dizemos que, neste caso, surge um incidente dentro do processo legislativo, que é o parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pode o relator, na Comissão de Justiça e Redação, inclusive, basear-se na orientação técnica do jurídico da Câmara. Ele pode trazer para dentro do voto que ele elabora aquela opinião da área jurídica da Câmara, para o profissional que atua na área jurídica da Câmara, usando os fundamentos que esse profissional jurídico destacou na sua orientação técnica. Trazendo isso para o voto do relator, passa a fazer parte, então, do voto do relator, e o voto do relator sendo confirmado na Comissão de Constituição e Justiça, nós temos aí então a formação do parecer, que pode ser pela constitucionalidade, pode ser pela inconstitucionalidade do projeto. Então esse incidente precisa ser resolvido antes de o projeto seguir com a sua fase de instrução. Gostaria também de, desde já, marcar aqui, para que fique bem evidente a todos, nós estamos falando da fase de instrução, nós não estamos falando da fase de deliberação, que é subsequente. Então, nessa fase de instrução, o vereador, na comissão que ele integra, não examina e não se manifesta sobre o mérito político